Fala, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir isso aqui, né? É muito bom estar aqui. E vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse título que está aí embaixo, né? Se você quer se superar, se aceite em completude, né? É, E pode parecer clichê ao primeiro olhar, e essa foi minha ideia justamente, né? Porque essa ideia de se aceitar, né, para muita gente, hoje em dia, parece com, tá, eu vou aceitar quem eu sou e não vou fazer nada em relação a isso. E não é essa ideia que eu quero passar aqui, né? Já para deixar bem claro para você que está me assistindo. Antes de tudo, eu tô vendo que cada vez mais tem pessoas assistindo os vídeos aqui, né? Dá like ou dislike. É, É importante lembrar, se você está me assistindo aí, já viu alguns vídeos meus, lembrar de se inscrever, né? E se você não tem o hábito de dar a sua opinião, né, ou comentar, ou deixar o seu like também, lembra disso se quiser me ajudar, né? É bem importante aqui para esse trabalho. Eu também tenho minha página no Instagram, né? Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia, estou no 7º período e posto mais no Instagram, apesar de postar aqui também. Se quiser acompanhar mais de perto, me segue lá também. A gente conversa bastante por lá, tá? Então a ideia do se você quer se superar, você precisa se aceitar integralmente, e esse é o pulo do gato. Muita gente fala de se aceitar, mas normalmente as pessoas falam só para coisas negativas. Mas você tem que aceitar também as tuas qualidades, né? Ninguém é 100% bom ou 100% mal, né? As pessoas são um conjunto, um misto, ninguém é 100% mal, etc. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui, né? Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso aqui, vira e mexe eu uso, que é uma característica que eu tenho, né? Eu tenho uma característica de ser introvertido, né? Eu já tenho essa característica, tive situações da minha vida onde também contribuíram para isso, e durante muito tempo eu só via essa característica como algo negativo, né? Como algo que, pô, todo mundo é extrovertido, faz amizade com facilidade, é, faz as coisas no mundo com facilidade, é mais ágil que eu. Eu às vezes demoro para agir justamente porque eu tô pensando demais, né? E eu só via como algo negativo e eu ficava bravo comigo mesmo. Eu queria, pô, queria copiar pessoas extrovertidas e falei, pô, eu vou imitar essas pessoas. Só que como é uma característica muito, isso aí que começa a importância de autoconhecimento, né? Como é uma característica inerente, né, uma tendência maior à introversão, a minha energia também é muito maior para o meu mundo interno do que para o externo. Então, quando eu me forço a ser extrovertido, eu fico muito cansado, porque não é o meu padrão. E a ideia aqui não é falar sobre mim, é justamente para você olhar para alguma característica tua que tu tá tentando distorcer ela, forçar ela, sendo que na essência vai dar problema para você. E, e aí entra a outra parte, que é aceitar com integralidade você. Quando eu fiz esse movimento de falar, tá bom, eu tenho essa característica e isso faz parte de mim, como eu posso utilizar ela, integrar ela, né? Esse é o grande pulo que a psicologia traz pra gente. É você entender que a maioria dos seus problemas, das suas questões, é muito mais uma questão de integrar, né? Trazer mais para perto de você do que afastar. Quanto mais você tentar afastar algo, mais isso volta para você, como um magnetismo, né? Você joga para longe e volta, joga para longe e volta, e geralmente volta pelas portas do fundo e dando problema para você, porque agora não está mais no seu campo de visão, né? Então, para continuar o raciocínio, eu vou continuar falando da introversão, né? Para mim, quando eu comecei a falar, tá bom, eu tenho essa característica, como eu posso usar isso pro bem, para mim, né? No meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, etc. Como eu posso ter prazer nessa minha característica? Tem livros aqui, né? Então eu ignorava o fato de que eu tenho muito prazer em ficar só lendo livros que me interessam. Isso me recarrega muito, eu fico muito energizado, né? Inclusive a maioria dos vídeos que eu posto aqui ou no meu Instagram, qualquer conteúdo, geralmente é porque eu tô lendo algum livro, eu me inspirei e comecei a criar conteúdo e comecei a querer fazer alguma coisa na minha vida, visitar algum lugar,
né? Eu já fiz retiro de meditação, já comentei em algum vídeo aqui. Foi justamente porque eu estava estudando. Eu comecei a estudar sobre meditação, aquilo me inspirou e eu fui buscar isso na prática, na minha vida real, digamos assim. Então, isso é muito importante, a gente aprender a aceitar com integralidade, né? E também aceitar as nossas mediocridades, né? E aí entra um pouquinho que depende muito se você tá em um momento de vida que você tá bem, né? Ou você tá um pouquinho mais fragilizado. Quando você tá mais fragilizado, não é tão interessante você olhar para as suas mazelas. É mais interessante você focar no positivo, né? E se reestruturar, se fortalecer para depois lidar com o subsolo da tua vida, né? Mas se você tá bem, é legal também você olhar para as tuas mazelas, né? Para características que você carrega que não são tão interessantes assim. E você já sabe que elas estão te prejudicando. Preguiça, timidez, orgulho, avareza, luxúria, medo, né? Você olhar de frente para isso e falar, ok, eu tenho essas características e eu preciso lidar com elas. Eu tenho que. E esse é o pulo do que eu tô querendo dizer ali no começo, com você tem que aceitar, mas não é aceitar passivamente. Não é essa ideia. É aceitar justamente para você trazer tão perto de você que você vai ver cada poro de perto desses seus defeitos e vai poder trabalhar, né? Transformar isso, né? Fazer realmente um trabalho alquímico ali de transformar isso, né? Em algo proveitoso, né? Se você ficar rejeitando e rechaçando, isso vai roubar a tua energia, né? Você vai perceber que tem uma energia psíquica sua que tá naquela parte que você tá negando, né? Então, quando você traz para perto, fala, tá bom, eu já sei que eu sou preguiçoso, por exemplo. Deixa eu olhar para isso, tá? Por que eu sou preguiçoso? Eu tenho preguiça para quê? Eu tenho preguiça para coisas que eu gosto? Geralmente não tem. Por exemplo, né, você vai ter preguiça quando você está fazendo coisas que você não gosta, que não fazem sentido para você, né? Então você não vê sentido naquilo e aí você fala, tô com preguiça. Mas é outra coisa. Então, e também eu tô querendo exprimir em palavras aqui uma coisa que ultimamente eu tenho percebido não só na minha vida, mas ao redor. Assim, a gente tem muita dificuldade de integrar e se apoderar do nosso poder, da nossa luz. Né? Tem um filme que é muito interessante do Coach Carter, que ele pergunta, né, ele é um treinador de basquete, né? E ele pergunta para os alunos, vira e mexe no meio do treino, qual é o seu maior medo? Ele vai perguntando e os alunos não entendem, né? Até que em dado momento do filme, um deles responde, né, que o maior medo da maioria das pessoas não é falhar, né? O maior medo da maioria das pessoas é que elas sejam potentes demais e que isso ofusque as outras pessoas. Algo assim, não é exatamente isso, mas é como se o maior medo das pessoas fossem elas serem brilhantes demais, fortes demais e que isso ofuscasse as pessoas, intimidasse ou deixasse as pessoas constrangidas. Mas o que acontece quando você integra o teu poder e vive o teu poder de fato é justamente o contrário. Você dá autorização para as pessoas ao teu redor inconscientemente para que elas olhem e falem, tá, se esse fulano que está aqui perto de mim tem poder, eu também tenho, eu também posso expressar. Né? O processo é totalmente oposto do que a gente pensa normalmente. Né? Infelizmente, vão ter pessoas que realmente, por ter um complexo de inferioridade muito forte, quando você expressa algo que você faz bem, né, a tua luz, o teu poder, a tua autoestima, a tua felicidade, essas pessoas não vão gostar, né? Elas vão ficar ofendidas, justamente porque elas estão passando por um momento ruim, né? Mas é mais um problema delas do que teu, né? Então, a ideia aqui é te falar, olha com cuidado e com carinho para essas características suas que você está tentando rechaçar, né? Seja uma característica um pouco mais de atitude, de ação, ou seja uma característica mais de acolhimento, de passividade. Né? O interessante é a gente perceber que não somos totalmente nenhum dos dois polos. Hoje, por exemplo, continuando a minha analogia, né, para encerrar aqui,
eu sei que eu não sou totalmente extrovertido ou totalmente introvertido. Eu tenho uma predominância, mas isso não me impede de socializar, por exemplo, de ter relacionamentos bons, né? Eu posso fazer isso. Exige um pouco mais de trabalho, mas eu posso. Eu tenho essas duas ah, características dentro de mim e você também com o que você foi pensando aí enquanto você assistiu o vídeo. É isso. Se você gostou, é muito importante que você me diga aqui nos comentários o que você achou, as tuas impressões sobre isso. Avalie o vídeo aqui também para me ajudar, é bem importante. E de novo, tem o Instagram, também vai estar aqui nos comentários fixados. Pode me acompanhar lá também se você quiser. E a gente vai se falando. Valeu!